de 2021, onde nós vamos concluir, o último módulo, que ficou do 2020, por causa dessa pandemia, que nós suspendemos as aulas presenciais. Eu sei que as aulas, online, elas facilitam muito a nossa vida, porque no momento onde nós estamos, na nossa casa, no nosso conforto, nós podemos olhar no celular, no computador e acompanhar. Mas as aulas presenciais, elas têm um fator muito importante. Como nós podemos fixar os nossos olhos nos alunos, vê-los se eles estão acompanhando, se eles estão entendendo, Então, vamos começar a nossa aula de hoje orando. Vamos ficar de pé, por favor? Que todos sejam bem-vindos aqui. E que, se você gostar dessa aula, você fale para outras pessoas, traga outras pessoas para compartilharem conosco do reino de Deus. É tão bom nós termos conhecimento, porque muitas vezes nós conversamos com pessoas e nós precisamos saber da palavra de Deus, saber de outros acontecimentos, para começar uma boa conversa, entendeu? Nos mostrar interessados naquilo que a pessoa vem nos perguntar. Então, que Deus possa abrir as nossas mentes, os nossos corações nessa manhã, que o Senhor nos desperte nessa manhã, que toda preguiça, que todo sono, entendeu? Que todo incômodo, às vezes, das cadeiras, caia por terra em nome de Jesus. Mas que o nosso cérebro, nesta manhã, ele seja ativado. Ele seja colocado diante do Senhor. E que o nosso centro da aprendizagem, nessa manhã, ele esteja aberto para receber da palavra, do ensinamento, em nome de Jesus. Então, nós vamos colocar um hino agora para a nossa matéria, chama Administração Eclesiástica. Ontem eu e o Sérgio estávamos conversando sobre as aulas e nós acreditamos que é a terceira vez que nós estamos dando essa aula. A administração eclesiástica, ela é muito importante para que nós possamos direcionar todas as metas, todos os objetivos que nós temos dentro de uma célula, dentro de uma igreja, dentro daquilo que o Senhor nos deu como ministério. Mas também nós temos que entender que a administração, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Uma má administração coloca tudo a perder. Nós precisamos ter uma boa administração dentro dos nossos lares, uma boa administração no nosso comércio, no nosso trabalho, no nosso hospital, enfim, no local em que nós desempenhamos a nossa vida secular, no trabalho. Então, nunca é demais aprender um pouquinho de administração. Saber como planejar, saber como traçar os objetivos, as metas e, o mais importante, analisar os resultados. Não adianta você ir fazendo e não... Quando chega no final do mês, por exemplo, de uma empresa, a gente sempre tem que fazer um relatório para saber quanto foram as entradas, quantos foram as saídas, se deu lucro, se deu prejuízo. Na nossa casa é a mesma coisa. Temos que analisar tudo que nós compramos, até aquele pezinho de salsa lá que a gente compra, entendeu? Até uma caixa de leite. Temos que colocar tudo, fazer um plano de gastos, contas a pagar, contas a receber. Por quê? Porque só assim nós vamos ver aonde que o nosso dinheiro vai. Muitas vezes a pessoa tem um salário e chega no final do mês e diz, poxa, não ganho nada, é uma meleca, sobra nada. Porque a pessoa também faz muitas contas, gasta aquilo que não convém, gasta
com supérfluos, gasta com coisas que não precisa. Então, a administração, eu vou procurar dar aqui nessas aulas, vão ser 6 aulas. Então, serão 5 aulas, né? 5 domingos. O último domingo vai ser uma prova e vai ser uma revisão da matéria e uma prova. Prova fácil, não se preocupem com isso. O importante é vocês aprenderem, depois vocês aplicarem o que vocês aprenderam. Então, nada melhor que nós começarmos com Êxodo 18. Eu gostaria que todos lêssemos juntos. Então, vamos lá. Nós vamos ler, eu coloquei ali do 11 ao 27, mas vamos ler desde o número 1, porque é muito importante que você entenda essa passagem, para que você entenda depois a sequência da aula, porque os versículos vão ser baseados em cima disso. Então, vamos lá. O sogro de Moisés traz-lhe a sua mulher e seus filhos. Jetro, o sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel, e soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Vamos ler juntos? Então, ele foi para o lugar aonde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acompanhado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher. Então, Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem, de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Disse: louvado seja o Senhor, Deus, que libertou Moisés das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles o trataram com tanto desprezo. 12. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos, como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em seu redor, desde a manhã até a noite?
Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo, para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva. Quem está certo? E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Deste jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. E os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro. Escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele o colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgavam as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Amados, vocês perceberam nesse texto como nós temos assim, afinidade com esse texto. A igreja em Ariquemes, ela possui supervisores, né? Ela possui líderes de célula, ela possui anfitriões, líderes em treinamento, locais. Todas as questões de uma célula, quando o líder ele não consegue resolver, daí sim ele leva para o supervisor. Por quê? Porque eu creio assim que quando o líder ele começa a resolver os problemas, ele começa a ter mais intimidade com as pessoas que frequentam a célula. As pessoas vão se achegando a ele, vão se abrindo, vão se mostrando, e aí começa um discipulado. Porque se a pessoa não se abrir, não falar o que ela sente, o que ela pretende, fica muito difícil. E aqueles problemas que são mais difíceis, como Jetro falou aí para Moisés, esse sim, vai e busca o supervisor. Se for um problema ainda mais difícil, que o supervisor sozinho ele não consegue resolver, ele conversa com outros supervisores, ele conversa com os outros líderes, para terem uma solução daquele problema. Nós percebemos aqui, nesse texto, como as igrejas denominacionais, onde elas têm os pastores, como o faz tudo, né? Ele é o que atende o telefone, ele é o que prega, ele é que faz a visita, ele é que vai no hospital pagar a conta de um membro, se for necessário. Ele fica cansado. Nós conhecemos muitos pastores que estão assim, à beira de um colapso. Por quê? Porque querem fazer tudo. E ai,
Se eles não fizerem alguma coisa, aquele membro sai falando mal do pastor. E eles ficam muito estressados. A melhor coisa para uma administração dar certo é trabalhar em equipe. Mas também, para essa equipe dar certo, você tem que colocar as pessoas nos lugares certos. Sempre tem que colocar as pessoas nos lugares certos. Não adianta colocar uma pessoa comunicativa, simpática, uma pessoa que gosta de conversar, que atende bem, lá para fazer um serviço burocrático, preencher papel. Não vai dar certo. Tanto que aquela que preenche papel lá, que só fica naquele cantinho dela, não vai dar certo se você colocar ela para receber as pessoas. Porque existem perfis diferentes de pessoas. E, geralmente, uma pessoa mais comunicativa, ela consegue ter jogo de cintura, se a pessoa chega até ela, e às vezes as pessoas, principalmente nos hospitais, as pessoas são mais mal-humoradas, porque elas estão doentes, entendeu? Estressadas, querem ser atendidas antes que os outros, mesmo que não estejam mais doentes que os outros. Então, essa pessoa que está à frente, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter jogo de cintura, acalmar a pessoa, dar um copo d'água, sentar, esperar, dar uma atenção mais intensiva. Por quê? Porque se lá na recepção ou na loja que um cliente não fica, ele fica desgostoso, aquele problema começa para um, para outro, chega lá na direção, enquanto isso foi trazendo mau humor, discórdia, problema. Ah, porque fulano, porque isso. Por isso que temos que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Temos que colocar pessoas que gostem de fazer aquilo. Entendeu? Se você não colocar uma pessoa que goste de fazer aquilo que ela está ali, pode dar errado. Tudo dá errado. E se uma pecinha dá errado, não vai para frente. Certo? Então, vamos lá. A administração, a boa administração se faz necessária em todas as áreas da nossa vida. Coloquei aí um executivo numa empresa, dentro das nossas casas. Quantos casamentos que são desfeitos por falta de administração? No início tudo é amor, tudo dá certo, tem umas economias, não tem problema. Mas depois, quando começa, ou a mulher esbanja demais, ou o marido compra demais, vira um caos dentro de casa. Então, quando chega uma administração, um casal tem que sentar, tem que fazer uma lista das prioridades dele. Vocês jovens também. Nós ganhamos tanto, nós temos que gastar tanto, nós temos que investir tanto. Temos que ter uma planilha de gastos para saber se no final do mês vai conseguir pagar tudo. Não ir comprando. Conheci uma pessoa uma vez que ela depositava, vamos supor, 5 mil no banco, certo? Então, ela pegava um talão de cheque. Daí ela ia dando cheque. Daí ela ia no banco, vamos supor que lá estava 4.500 ainda, porque o cheque dando. E ela continuava dando cheque, entendeu? A pessoa não descontava os cheques que ela dava. Então, o que acontecia? A conta estourava. E o que acontecia? Briga dentro de casa. Conta estourada. Quando você tem limite, né? Porque às vezes nem limite a gente tem, né? Então, tem que ter muito cuidado com as compras, tem muito cuidado com as loucuras, sabe? Com aquele povo que é bipolar, né? Um dia está comprando tudo, no outro dia não está comprando nada, entendeu?
temos que ter cuidado. Analise antes de fazer o negócio, analise as compras. Às vezes, num dia você está doido para comprar aquela coisa, no outro dia já... Eu já me peguei, às vezes eu comprei uma roupa, daí depois eu falo assim, gente, mas o que deu em mim naquele dia que eu comprei essa roupa? Entendeu? É porque eu não analisei direito. Então, nós temos que analisar tudo. Então, dentro de casa, na empresa, no seu trabalho, onde você assume um cargo, você é responsável por aquilo, numa empresa. Administrar é um ato de presidir. Lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, vamos abrir e vamos ler o que diz. Amém. Isso daí é, por exemplo, como que um líder de célula que não administra bem a sua casa, ele vai cobrar dos seus liderados que administrem, que não comprem fiado, que guardem dinheiro? Fica difícil. A primeira coisa mais importante para nós líderes é dar o exemplo. Temos que dar o exemplo. O exemplo é tudo. Tudo, tudo. Não precisa falar nada. É dar o exemplo. Entendeu? Eu acredito que 90% das coisas boas, como 90% das coisas ruins, é o exemplo que passa. Então, nós temos que ser firmes em tudo que nós vamos fazer. Principalmente nós que somos filhos de Deus, que temos um dever, seguir a palavra de Deus. Muitas vezes você vê nos jornais, às vezes o padre, ou não sei mais quem, faz mil e uma coisa, pedofilia, nem aparece. Mas um pastor, alguma coisa, ó, pastor estuprou a fiel. Entendeu? Então, nós temos que ser diferentes. Nós temos que andar na linha. Como diz, ó, temos que andar na linha. E a palavra de Deus é o nosso exemplo. Então, vamos lá. Liderança eficaz é sinônimo de administração eficiente. As duas caminham juntos. Então, se você tem um líder, você é um líder eficaz, com certeza a sua administração vai ser boa. Mas olha só, a má administração nem sempre indica incompetência, preguiça ou relaxamento do líder. A falta de uma correta metodologia de trabalho e de se organizar administrativamente. O que acontece muitas vezes é que quem não tem uma boa administração, que encobre muitas coisas, na hora de contratar um administrador, ele não está interessado se aquele administrador é bom ou não. Ele quer uma pessoa ali, um testa de ferro. Então, para ir fazendo coisas e mais coisas, entendeu? Então, às vezes, o cara não faz nada, entendeu? Mas ele se submete àquilo, entendeu? Tem muitos. Se a gente analisar, assim, questão política, tudo, tem muitas pessoas que agem assim. Outra coisa, se uma pessoa entra numa empresa e a metodologia daquela empresa, a administração daquela empresa é completamente diferente, não tem um plano, um projeto, entendeu? Não tem como vai ser executado aquele projeto, não tem as pessoas adequadas. A pessoa pode ser eficiente, mas as que estão ao seu lado não vão ajudá-lo a conseguir essa administração, porque sozinho nós não fazemos nada. Aquilo que eu falei no início, devemos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, como que a gente escolhe um anfitrião de uma célula? Geralmente é aquela pessoa que gosta de receber todo mundo, entendeu? Aquela pessoa simpática, que abraça, agora não podemos, né? Mas que chega, deixa a casa à disposição, deixa a pessoa à vontade. Quando você está indo para a célula, ela já está com tudo preparado, água preparada, o lanche preparado, cadeiras, tudo preparado. Sabe aquela pessoa organizada?
ela vai ser uma anfitriã de primeira. Agora, como que você vai, às vezes você vai colocar... Não, você vai ser anfitrião da célula. Então, a pessoa mora numa casa pequena, entendeu? Longe de tudo, entendeu? Não é extremamente desorganizada. Como? Fatalmente aquilo não vai dar certo. Então, coloque a pessoa certa no lugar certo. Só vai dar sucesso no seu... Com bom relacionamento com a equipe de trabalho. Você tem que ser um cara que se comunique com a equipe de trabalho. Faça reuniões uma vez por mês, uma vez cada 20 dias, entendeu? Ensine os seus colaboradores a serem obedientes ao chefe daquela seção. Nós temos que ter ao nosso lado também pessoas obedientes. Pessoas que têm respeito pelos outros, entendeu? Que tem gente assim que detesta obedecer uma autoridade. Então, uma pessoa dessa jamais vai ocupar um cargo de chefia. Por quê? Porque se ela ocupar um cargo de chefia, ela vai pisar nas pessoas. Então, nós temos que... Isso aí, tem que termos um olhar de psicólogo quando nós vamos contratar. As grandes empresas, elas até têm no departamento pessoal delas, um psicólogo, né? Que analisa o candidato. Hoje em dia está mais assim, mas antigamente a gente ia, às vezes a gente conhecia, sabia se a pessoa era boa ou não. Outra coisa, quando você contrata alguém para trabalhar para você, num caixa, vamos supor, essa pessoa tem uma estrela nas testas de dizer que ela é honesta? Não. Vocês podem olhar para mim, mas vocês não sabem se eu sou honesta ou não sou honesta, se eu dou o troco, se eu fico com o dinheiro dos outros. Entendeu? A mesma coisa, se você contrata uma pessoa, você não sabe. Nós já tivemos várias pessoas ao nosso lado que a gente achava que eram honestas e elas eram desonestas. Entendeu? Elas nos ludibriavam de uma maneira tão inteligente até para poder tirar proveito. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Então, um bom relacionamento, você conversa com aquela pessoa, evite fofocas, corte fofoca dentro da empresa ou dentro de uma célula, e que tudo vai dar certo. O diálogo, mantenha diálogo, desde a pessoa que está lá limpando até o superior. Entendeu? Seja cordial. Dentro da empresa, o importante é falar da empresa, é vestir a camisa da empresa. Não é que nem a célula, que na célula nós vamos colocando os problemas das pessoas para que elas sejam libertas. Então, é um pouco diferente. Acompanhe o mercado. Por exemplo, aqui eu estava pensando, mas acompanhar o mercado como? De repente, você quer comprar bíblias, você quer comprar livros, você quer comprar alguma coisa, veja aonde está mais barato, aonde você vai conseguir. Ou se você tiver um produto para vender, como que está o mercado naquela fase. Se você pode investir naquilo. Eu sempre tenho um exemplo, eu acho que eu já contei várias vezes aqui. Lá na minha cidade, que eu nasci, lá no Rio Grande do Sul, Sarandi, era uma cidade pequenininha. Agora ela deve estar aqui com uns 25 mil habitantes. Mas lá tinha uma sorveteria na cidade. Ela só ficava aberta uns 4, 5 meses no ano, porque é muito frio. Então, no inverno... Mas daí, quando ela produzia, nesse verão, primavera, verão, era muito sorvete que ela vendia. Vendia. E realmente, era tanto que o rapaz que tinha essa sorveteria, até ele era um primo meu, que tinha essa sorveteria, ele administrava e ele conseguia recolher recursos e guardar para viver o resto dos meses.
E daí ele fazia outras coisas, outros bicos nesse restante desses meses, mas ele já tinha o recurso para a família, para as despesas dele, da família dele. Entendeu? Ele era um cara planejado. Entendeu? Então, mas o que aconteceu? As pessoas viam aquilo. Ao mesmo tempo, mais 2 abriram sorveteria na cidade. O que aconteceu? Fatalmente, não deu certo. Então, tem que analisar o mercado. Mesma coisa vocês, se vocês quiserem abrir uma igreja, não vão abrir aqui do lado do auditório, porque não vai dar certo. Tem que abrir lá na Cacaulândia, né, Valdir? Nós aqui estamos estudando, né, para sermos líderes. Olha lá o Raimundo e a linda esposa dele também estão indo lá para a Bolívia, para a Colômbia, não sei, para o Peru, né? Estão risadas, mas Deus está abrindo as portas, né? Então, é assim. Nós temos que escolher o local, temos que ver as pessoas daquele local, ver como você vai chegar àquele local. Outra coisa, tem que ser um local de acesso, que tenha um acesso fácil. Não, às vezes, uma coisa longe, chove, não dá para ir, entendeu? Tem que ser uma coisa fácil. Tudo entra na estrutura. Aprimorar os conhecimentos, ó, isso que vocês estão fazendo aqui. É importante aprimorar os conhecimentos. Nunca ficar naquela mesmice, sempre aprendendo alguma coisa, sempre buscando. E hoje em dia, só não estuda quem não quer. Gente, olha, o que tem de cursos pela internet, por aí, olha, o que mais tem é as pessoas falando que estão fazendo cursos, isso e aquilo. Agora não tanto presencial, mas pela internet, entendeu? Hoje em dia, eu, por exemplo, assim, às vezes, eu vou numa célula, alguma coisa, a pessoa chega para mim e diz, por favor, agora é você, vamos ler um versículo de cada. Daí a pessoa diz, mas eu não leio, eu não leio. E você olha para aquela pessoa, já tem quase uns 40 anos, outro lá pelos 30 anos, você diz, mas meu Deus, isso é... Daí você se oferece até para ajudar, para ensinar. A pessoa não quer. Entendeu? Parece que está acomodada naquela situação. Entendeu? Então, nós temos que... somos privilegiados. Olha aqui, ó, quanto curso que a igreja proporciona para nós. E não, preço acessível, uns até tem bolsa. Por quê? Porque nós queremos que vocês aprendam. Você já estava comentando com o Sérgio, depois que a FAR começou a funcionar, eu acho que nós somos a igreja que mais tem gente de nível superior. Porque, não é, Fran? Porque o que a FAR tem proporcionado, descontos, entendeu? Só não estuda quem não quer, que não tem vontade de largar novelinha à noite para estudar, entendeu? Muitos, a gente vê assim. E outra coisa, você percebe que os irmãos que foram para a faculdade, estudaram, eles estão melhor, se apresentam melhor, falam melhor, tem lógica naquilo que eles falam, entendeu? Os falantes, né, ficam mais equilibrados. Então, o saber, ele abre portas. A minha avó sempre dizia assim, quem tem boca vai a Roma. Quem sabe falar, quem sabe se expressar, vai a Roma. Eu dei para o Sérgio, eu falei assim, quem tem boca vai até Tel Aviv. Mas aí, porque o Sérgio está encabulado até hoje, porque eu cheguei em Tel Aviv e comecei a falar com um cara e ele me entendeu. E ele me entendeu, ele me deu a senha da internet, ele me deu tudo. Mas aí é que está. Nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos. Se você estiver em casa, tem um tempo, deixa sempre um livro perto de você,
para você começar a ler ou reler um livro, né? Eu estou lendo um outro livro que eu já tinha lido umas 2, 3 vezes agora. E você... Parece que você nem leu o livro, que já fazia tempo que eu tinha lido. Então, releia livros. Não fique... Daí o seu cérebro ele fica bem ativado. Não vai dar Alzheimer para nós, né? Então, vamos lá. Fazer investimentos. Aqui eu coloquei a capacitação, né? Que muitas vezes as pessoas não querem pagar um curso, uma capacitação. Outra coisa, lazer. Nós temos que fazer investimento em lazer, pelo menos tirar umas férias, de vez em quando. Eu estou sabendo que a líder aí vai dar umas mergulhos lá na praia, né? Investimento aqui é guardar, fazer investimento. Aqui, ó, uma pizza. O que será que é investimento? Uma pizza, de repente, você não tem como se achegar para uma pessoa que você quer falar do amor do Senhor. Você compra uma pizza, manda para essa pessoa. Daí, no outro dia, você vai visitar essa pessoa. Ó, manda lá um recadinho, ó. Estou mandando uma pizza na frente, mas amanhã eu estou aí. Entendeu? Não chega de mão, assim, abanando sempre. Geralmente, eu oriento para o pessoal, as líderes da célula, quando a gente vai abrir uma célula nova, a gente vai fazer uma visita pela primeira vez, manda uma cesta básica antes, principalmente se é uma pessoa mais carente. E tem funcionado. Tem funcionado. Você manda uma cesta básica, daí a pessoa fica impactada com aquilo. Daí você vai, faz uma visita, se der oportunidade naquela primeira visita, você fala do amor do Senhor. Se não der, espera, vai mais uns dias, convida, entendeu? A gente tem que fazer esse investimento. Convida para tomar um sorvete, convida para almoçar na sua casa. Agora está um pouco difícil, né? Faz um ano mais ou menos que a gente está meio parado nisso. Mas isso daí é bom para a gente guardar. Uma vez eu fiz um investimento num café da manhã e pedi para minhas líderes convidarem as pessoas. Meu Deus, eu achei que não ia estar dando a gente, foi muita gente nesse café da manhã. Mas teve assim uma colheita maravilhosa. Quantas pessoas ouviram a palavra? Chamei a Beth para ministrar. Quantas pessoas ouviram a palavra? Quantas se renderam ao Senhor? Ainda tem uma ou duas que é líder e umas outras que estão numa célula. E o mais importante é que aquelas pessoas ouviram o amor de Deus. Então, você tem que botar a mão no bolso, sim. O reino de Deus, vamos ver se vocês estão lembrados. O que é a necessidade para se fazer o reino de Deus? São 3 coisas importantes. Amor, recursos e poder. Amor, recursos e poder. Então, sempre deixa uma reservazinha aí para investir no reino. Aqui. A boa administração se faz necessária em todas as áreas, como eu falei. Para tomar decisões, quando você está numa encruzilhada que você precisa, num jogo de xadrez também, né? Ele representa isso. Você tem que saber administrar as suas jogadas, senão você não vai conseguir. Em resumo, administrar é resolver problemas dividindo as cargas. Então, você não está conseguindo resolver aquele problema sozinho? Faça como Jetro orientou para Moisés. A gente não sabe tudo. Vocês têm que entender que nós não sabemos tudo. A gente sabe muito mais em determinadas coisas que você se dedica mais. Mas existem as outras áreas que também sabem. Então, trabalhar em equipe é a melhor solução. Depois que Moisés tinha começado a liderar os israelitas em seu êxodo, foi Jetro que o encorajou a nomear outras pessoas para compartilhar o fardo. Então,
compartilhe o seu fardo. Você quer montar uma célula? Já pensa, começa a orar. Eu gostaria que aquele rapaz fosse o líder em treinamento, o outro fosse o anfitrião. Vamos ver se o fulano aceita para que seja na casa dele. Já começa a orar. Primeira coisa é orar. Depois conversa com as pessoas e forma. Nunca chega assim, não, hoje nós vamos fazer isso. Não, tem que planejar. Tudo na vida é planejado. Do ministério para a nação de Israel, permitindo que outros o ajudassem no julgamento das questões menores que vinham a ele. A necessidade de uma boa administração, primeiro tópico, os outros foi mais tudo introdução. Uma empresa qualquer só será bem-sucedida se tiver uma boa administração. Vocês já tiveram a curiosidade de colocar uma torneira, um balde embaixo de uma torneira que estiver gotejando, para ver quantos baldes de água por dia? Lá em casa eu já tive. Dá uma média de 3 baldes grandes por dia. Daí você não multiplica por mês. Quanto que vai dar? Se você tiver que pagar essa água. É um gasto desnecessário. Então, nós temos que cortar. Com essa crise do desemprego, do que o país está passando, essa crise da economia, quero dizer, que gerou desemprego, quantas empresas que tiveram que fechar, quantas empresas que cortaram seus funcionários, diminuíram, quantas empresas fizeram aquele acordo com o governo? Por quê? Porque senão elas iam falir. Então, existem momentos que nós temos que avançar, existem momentos que nós precisamos cortar, para que a nossa administração continue sendo boa. Porque, na realidade, quando alguém demite alguém, muitas vezes a gente demite porque aquele funcionário não é bom. Mas existem momentos também que a empresa precisa enxugar. Ela precisa, entendeu? Para ela continuar dando lucro. Então, nós temos que ser muito vivos nesse ponto. E o mesmo acontece com a igreja, com os nossos lares ou outro empreendimento qualquer. Outra coisa, a nossa vida espiritual, ela anda junto com a nossa vida secular. Você não pode ser um cara perseverante na igreja e lá fora você não ser, ou vice-versa. Ou você é ou você não é. Entendeu? Com as coisas da minha casa, com as coisas da minha empresa, eu sou excelente. Agora lá na igreja não administro nada. Não. Uma pessoa ela tem que ser 100% em todos os lugares. Todos nós sabemos que a igreja é um organismo vivo, sustentada e dirigida por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, a igreja, ela não deixa de ser tipo uma empresa. Ela tem funcionários, ela tem despesas, entendeu? Né? Não vou devolver o dízimo, não vou ofertar. A igreja não gasta nada. A igreja gasta sim. Vocês acham que essa filmagem aqui é de graça? Não é de graça. Custa energia, custa tempo, tudo existe um pagamento. Então, a igreja também é um organismo vivo. Então, no entanto, devemos lembrar que ela também é uma organização que funciona como qualquer empresa. Entendeu? Temos que tirar essa mentalidade da nossa cabeça. Olha, a igreja, ela possui um estatuto, ela possui empregados remunerados, possui pessoas que dão ordens, possui pessoas que recebem ordem, possui metas a serem alcançadas, possui bens móveis e imóveis, possui secretária, possui tesoureira, presta relatórios, estatísticas, tem um escritório para cuidar da contabilidade da igreja. A igreja existe. A igreja não é uma coisa que... Vamos montar uma igreja. Por exemplo, para se abrir uma igreja, hoje,
é necessário 5 membros. Daí, eles têm que contratar um advogado. Esse advogado lá faz o estatuto da igreja, assina por essa igreja. Daí tem o presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário e o tesoureiro. Certo? E eu só até acho que não tem mais igrejas aqui em Ariquemes, justamente por isso. Porque precisa ser registrada. Tem que contratar um advogado para fazer isso. Porque o que tem por aí também de igrejas que não estão legalizadas são muitas. Então, temos que pensar que a igreja é como se fosse uma empresa. Temos na Bíblia exemplos de administrações eficientes. Por exemplo, a mais eficiente foi a criação. Quantos dias o Senhor levou para fazer o céu e a terra e tudo que nela há? Quantos dias? E no 7º, ele descansou. No conselho de Jetro, que nós acabamos de ler, nós sabemos que no livro de Esdras também fala no conselho da congregação ao líder Esdras, na obra realizada por Neemias. Quantos dias Neemias levou para construir a obra? 5. Estão gostando de ver, 52 dias. Isso. Então, esses textos aí, depois nós vamos colocar no e-mail, vocês leem esses textos que são muito importantes. 2. Causa de uma má administração, diretamente relacionada com líder, chefe, dono, objetivos. Eu gosto muito desse cara, Augusto Cury. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre o maior líder que já existiu, que é Jesus. O maior psicólogo que já existiu, Jesus. Esse cara era ateu. Ele é um médico psiquiatra ateu. E ele foi desafiado a ler a Bíblia. E quando ele leu a Bíblia, principalmente os ensinamentos de Jesus, ele ficou impactado e ele se converteu. Por isso que ele escreveu sobre Jesus, que era o maior psicólogo, um livro, e o outro, de que Jesus era o maior líder. Então, um líder, ele pode destruir uma empresa, uma igreja, qualquer coisa que ele assumir. Mas também ele pode dar o sucesso numa igreja. Geralmente, quando o líder, numa igreja, quando ele não tem impulso firme, acontece divisão dentro da igreja. Quando todos querem mandar, quando ninguém quer obedecer, entendeu? Acontecem muitas divisões. Eu conheço várias igrejas que as pessoas não combinavam. Isso aqui não dá. Aquele cara sai e vai formar uma outra igreja. Daí chega lá, tem um outro líder que se revolta e vai formando. Nós temos, na história que não foi contada, depois nós temos nos avivamentos, nós temos nessas congregações que surgiram, todas, a presbiteriana, a congregação cristã, Sétimo Dia, foram líderes, pastores que se rebelaram aonde eles estavam e partiram e abriram outras igrejas. Aqui, Nelson Mandela. Não há nada tão mal como um líder fazer uma exigência que sabe que nunca poderá ser bem-sucedida. Isso aí é quando a pessoa quer queimar alguém. Quer que aquela pessoa mesmo, ela delega uma função para aquela pessoa, que ela sabe que aquela pessoa não vai concluir. Uma que ela não tem condições, entendeu? Capacidade para concluir aquela tarefa, e outra também porque a pessoa está meio desestimulada. Então, você faz aquilo e a gente vê muito por aí, infelizmente. Qual a diferença de um chefe e de um líder? Isso aqui é muito bom para vocês que são líderes de célula, para vocês que estão administrando seus lares, seus casamentos, suas empresas.
Um chefe, ele nunca te ouve. Ele decide, ele manda e diz eu, vá. Entendeu? Estou mandando, pode ir. Não tem chefe ditador, como tem pai ditador. Você faz o que eu mando, guri. Se você não fizer, você vai apanhar. Entendeu? Não conversa, não tem diálogo. Agora, o líder, não. O líder é aquele que chama, é aquele que orienta, é aquele que vai junto e fala nós. Vamos. Eu presto muita atenção. Quando eu vou numa célula, e eu estou querendo levantar um líder em tratamento, alguma coisa, eu observo muito isso. Se a pessoa, eu já pensei numa pessoa e eu chego lá e ela fala, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu já não dá para botar uma pessoa assim, porque senão ela pisa nos liderados, os liderados sofrem na mão dessa pessoa. Por quê? Principalmente que quando as pessoas vêm para a célula, elas vêm cheias de carrapato, né? E a gente precisa ir tirando os carrapatinhos. E quando a pessoa é assim, muito mandona, ela pega lá o veneno e passa tudo de uma vez. Ela não mata não só os carrapatos, como ela mata a própria pessoa junto, né? Então, para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser um líder. E um líder é aquele que consegue vender o seu sonho para os liderados. Um líder é aquele que, quando ele vende o sonho, toda a equipe dele começa a sonhar como ele. Agora, esse aqui é uma pessoa que a gente vai detestar. Com certeza, a gente não vai ter muito tempo para aguentar isso aqui, porque ninguém aguenta. Aqui, Vamos ver aqui, um líder exclusivista. Por que te assenta só? Quando o Jetro falou para Moisés, por que te assenta só? Lá no versículo 14. Pois você marca aí na sua Bíblia. Por quê? Por que esse povo todo vem para você e você quer decidir tudo? Você passa o dia todo decidindo. Delega. O problema, delegar. Nós precisamos delegar as funções. Entendeu? E você vai, ao longo do tempo, você vai cobrando, assim, ensinando, dizendo, quem sabe se você faz assim vai ficar melhor. Entendeu? E as coisas vão dar certo. No meio de uma congregação de milhares de homens capacitados, Moisés assentou-se só para resolver todas as questões. Já pensou? Já pensou se aqui, na nossa comunidade, só tivesse um supervisor, um líder de célula, para resolver todos os problemas dos apoios? Isso é uma loucura para essa pessoa. Ela não ia resolver nada. Ela não ia ser tão bom para resolver todos os problemas. Porque enquanto ela dava atenção para um, o outro ficava sem. Agora, se você colocar pessoas nos postos, todos vão receber, todos os dias. Filas enormes, como as que temos visto nas repartições públicas, e o povo sem atendimento. Então, você já imagina ficar de pé. Aqui o povo não gosta de ficar 1 hora sentado, ouvindo. Aqui as pessoas ficavam de pé, o dia todo, em pleno sol, para esperar para falar com Moisés. Então, nós também temos que otimizar o tempo das pessoas. Líder centralizador. É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Por que todos iam a ele? Porque ele centralizava tudo. Ele centralizou tudo nele. Eu que tenho que resolver os problemas de todos. Está lá no versículo 15.
Centralizador. Cria como exercício de pessoas centralizadoras. Uma pessoa que é centralizadora, ela vai criar pessoas em volta dela centralizadoras. Muitas vezes você fala assim, tal pai, tal filho. Por quê? É o espelho que ele tem. Ele vai ser. Então, nós temos que ser pessoas acessíveis, pessoas dinâmicas, pessoas que sejamos líderes natos, entendeu? Moisés era culpado desta grande desordem e ineficiência do atendimento às pessoas. Ele centralizou todas as causas, grandes, pequenas, em torno de si. Tomem cuidado, meus amados. Tomem cuidado. Começa a delegar as funções. Delega alguém para orar, delega alguém para ler a palavra, delega alguém para levar o lanche, delega alguém para selecionar os cânticos para aquele dia, delega alguém para dar uma cobrada, que se todo mundo está certo, porque senão você vai ficar... Geralmente, quando a gente quer delegar, as pessoas não querem, né? Então, o Herbert, ele é supervisor comigo na minha rede. Então, agora eu estou passando várias coisas para ele, né? Daí ele, sempre quando eu vou passar alguma coisa, ele começa a dar risada. Né? Eu falo, não, Herbert, vamos começar, vamos pegar, agora você começa a escalar as pessoas. Por quê? Porque aos poucos você vai delegando para as pessoas. Entendeu? Se ela falar, não, mas não estou preparada, assim, às vezes a gente fica chateado, porque a gente já ensinou tanto. Não, então assim, então vamos fazer junto. Eu faço com você. Daí a pessoa se entusiasma e a pessoa... A gente não pode lançar o cargo, a responsabilidade para a pessoa e não dar para ela tipo uma bengalinha, para ela ficar sustentada, entendeu? Porque ela sabe que se ela tem algum problema, ela já vai até você. E porque este povo vem a mim, o povo não tinha outra alternativa, gente. O povo não tinha outra alternativa. Então, nós somos responsáveis pela nossa equipe. Nós somos responsáveis pelos erros e pelos acertos da nossa equipe, da nossa empresa, da nossa casa. Por quê? O homem, como sacerdote do lar, ele tem que ter um planejamento. Ele não pode ceder a tudo. O filho diz, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Ele sabe o planejamento que ele pode. Não sair assim, comprando adoidadamente. Temos aquele liberal, né, que deixa tudo. Temos aquele que ajuda, né? E o ditador. Evidência de uma má administração. Ali, isso aqui, O que é aquilo aí voando? Será um passarinho? Será um avião? Não, é um superfaturamento. Por quê? Outra coisa, as pessoas querem ter lucro. Querem botar uma empresa hoje, quando chega daqui 2, 3 meses, já está querendo ter um superfaturamento de tudo aquilo. Não dá certo. Você tem que conquistar a sua clientela antes. Você tem que... Primeiro você vai sentir o mercado, quando você vai colocar alguma coisa. Depois você tem que sentir. Agora, a pessoa chega... Eu lembro que nós estávamos aqui na cidade, já fazia muitos anos. Daí chegou um médico na cidade. Daí ele falou assim, eu vou colocar minha consulta lá em cima, porque lá fora tudo é assim. A gente tentou explicar para ele, né? Não era bem assim. Uma que você tem que ver a região que você está, a situação econômica naquele momento, se as pessoas estão dispostas a pagar por aquele serviço. Existem várias coisas que você tem que analisar. Não é porque
lá fora está assim, que eu vou cobrar aqui. Às vezes lá fora assim está até mais barato em algumas coisas. Aqui já são mais caras. Mas como que você vai chegar num lugar que ninguém te conhece? Num lugar que já tem outras pessoas há muito tempo. Daí eu me lembro que a pessoa ainda falou, mas eu estou querendo comprar uma mansão também. E morar lá, num condomínio, né? Pois é, mas tem pessoas que moram lá naquele condomínio que já estão trabalhando há 20, 25 anos, né? Não estão chegando hoje. Então, a gente tem que analisar tudo. E a gente tem que ter humildade suficiente para crescer. Por exemplo, uma pessoa que já está no mercado há 20 anos, 30 anos, se dando bem, com certeza ela já juntou alguma coisa. Entendeu? Então, aquele que está chegando agora, ele vai começar o mesmo processo que aquele outro, que hoje já está mais estabilizado, começou. Entendeu? O começo, ele não é bom para todos. Não é bom assim. Existe a resiliência, né? Ele tem que chegar, conhecer outras pessoas. Existe aquele momento de adaptação, entendeu? Mas depois ele vai indo, vai conhecendo as pessoas, entendeu? A gente tem que saber levar as situações. Então, a gente vai se dar bem sempre. Nunca querer chegar, a pessoa sabe tudo, isso aí. Não, chega de mansinho, se faça desentendido, entendeu? Começa a comer pelas beiradas, como a gente fala muito por aí. Fica na sua, entendeu? Não queira entrar muito em evidência. Fica na sua, vai conquistando o seu espaço. É assim que nós conseguimos. Muitas vezes criticamos o governo pela má administração do país. Cobramos das repartições públicas maior agilidade no atendimento. No entanto, nos esquecemos de melhorar a nossa própria administração, dentro das casas e dentro das igrejas. Por exemplo, a gente vive reclamando do meio ambiente. Porque esse governo não faz nada pelo meio ambiente. Porque é isso. E eu pergunto para vocês aqui, quem de vocês faz separação de lixo orgânico, papel, plástico, metal e vidro nas suas casas? Quem mais? Erga a mão aí, Sérgio, não me deixe sozinha. Então, por que eu reclamo do governo? Por que eu reclamo do meio ambiente? Por que eu reclamo disso? Tem que começar por nós, amados. Não, mas agora deixa eu contar uma também para vocês, porque essa a gente tem que rir, né? A gente separa tudo. Daí a nossa empregada resolveu, daí o caminhão passa toda sexta-feira. Ela pegou um saco, botou isso. Misturou tudo. Daí eu falei, meu Deus, seu amor, você acredita que a fulana misturou tudo? Daí eu cheguei lá e disse para ela, olha, não é, você tem que pegar cada saco. Não, eles misturam tudo também. Eu disse, eu falei para ela, se eles misturam, é problema deles. Daí ainda eu falei para ela, mas daí depois na hora lá, mesmo que mistura um saco que está cheio de papel, cheio de plástico, ele vai ficar mais perto, a pessoa vai conseguir reciclar melhor. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Vou dar um outro exemplo bem prático. Você é chamado para orar de madrugada, para levantar, para fazer uma campanha aí que a gente faz de jejum e oração por 21 dias. Daí, você está conversando com alguém, daí você vai entrar. Não vou levantar não, muito cedo fazer isso. Quer saber de uma coisa? Também não vou. Maria vai com as outras, né? Gente, nós não temos que ser iguais a todos. Nós temos que ser nós.
Entendeu? Você tem que ser um líder, como diz o Irani, arrojado. Entendeu? Você tem que ser um líder que realmente recebe a bênção diretamente do trono de Deus. E para você ser um líder, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Um pouco de administração de cada coisa. Entendeu? Se você tem que selecionar lixo, vamos supor que tem uma vaga lá na Secretaria de Obras para seleção de lixo descartável, não sei o quê. Você tem que entender disso. Não como muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa, por isso que nós estamos comprando mais que 70%, até comida nós estamos comprando pela internet. Por quê? Porque lá tem tudo, tem a descrição, como que é, tudo. Você chega num vendedor aqui para comprar uma coisa, ele, para começar, ele percebe que você só está querendo se inteirar no produto, ele nem te atende direito. Se entrar outra, ele já corre para outra, porque eles ganham comissão, né? Então, nunca te explicam as coisas. Daí você vai ver depois no manual, quando você compra um eletrônico, alguma coisa, você vê que ele explicou completamente diferente. Então, a pessoa, às vezes, nem se interessa de estudar aquilo que ela está ali proposta para vender. Então, você quer ser um mecânico? Seja um mecânico 100%. Se quer ser um bom administrador, seja um administrador 100%. Você quer abrir uma igreja? Seja um líder, pastor, líder, evangelista, e delegue funções dentro da igreja para as pessoas a fazerem isso também. Não queira fazer tudo. Se você for fazer tudo, não vai fazer nada bem feito. Morosidade. O povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Por quê? Agora vocês imaginem se tivesse um problema bem difícil de ser resolvido. É que nem quando você vai no caixa do banco. Antigamente, quando eu ia no banco, assim, pagar coisas, você olhava uma fila assim, não tinha muita gente, não sei se é com arrisco. Você chegava lá, era um despachante de um escritório. Misericórdia! Tinha tanta coisa que você devia ter ficado naquela outra, que tinha uns 20 na frente, que ainda você ia ser atendido antes. Entendeu? A mesma coisa. Entendeu? As pessoas demoravam muito. Eu acho assim, dependendo da idade, elas até esqueciam o problema quando chegavam perto de Moisés, né? Por vezes temos tecido comentários a respeito deste ou daquele líder de igreja ou congregação, dizendo: é um obreiro muito esforçado, veja como trabalha, não tem tempo nem para a sua família. Mas isso é errado. Ele é um líder muito envolvido com a obra, que dedicação. E a casa viradérrima, né? Nós mulheres temos que ter muito cuidado. Nós temos que deixar a nossa casa, a administração da nossa casa, tudo bem organizada, depois vamos fazer as visitas, depois vamos fazer as outras coisas. Entendeu? Não podemos deixar a desejar. Mas a boa administração nos ensina que, organizados, trabalhamos menos, dividimos o nosso tempo e podemos produzir mais. Então, quando você já viu como as pessoas são desorganizadas com documentos? Meu Deus. As pessoas são hiper, mega desorganizadas. O documento, você tem que colocar numa pasta. Todos os seus documentos. Eu lembro o dia que meu filho chegou para mim e disse: mãe, eu vou fazer estágio. Eles me pediram a minha carteira de vacina. Se eu não tiver a minha carteira de vacina, eu vou ter que fazer todas as vacinas de novo. Eu disse: não, se preocupa não, meu filho. Fui lá, peguei a pastinha, estava lá. Então, você tem que ter todos os seus documentos à mão. Etiqueta, ó, pasta do fulano, pasta do ciclano. Porque na hora que precisar... Eu me lembro que nós estávamos num local aí, nós precisávamos do nosso passaporte,
não sei o que deu na telha, que a gente não levou os passaportes. Daí, que a gente não estava pensando em ir nesse lugar. Daí eu liguei para casa e falei para o meu irmão, estou precisando do passaporte. Você vai lá no meu closet, na terceira gaveta da esquerda, você abre numa pasta vermelha, lá dentro está o meu passaporte. Ele foi, botou no correio, na época que o Sedex era bom, deu certo. Então, a gente tem que saber aonde estão nossas coisas. Você vê que depois de velho, né, amor, a gente até esquece onde a gente guarda. Chega uma idade, né, que a gente guarda tão bem as coisas, né? Mas agora a gente juntou uma mala velha lá em casa, e tudo que é documento, esse negócio importante, a gente joga dentro da mala. Então, uma hora que precisar, a gente vai lá na mala e a gente acha. Então, organizar, uma caixa de chaves. Os homens que têm essas caixas em casa para arrumar. Você já pensou se uma ferramenta está na garagem, a outra está dentro da gaveta, que alguém achou e guardou dentro de uma gaveta que não sabia nem para que servia? Tem que ser. O que nós precisamos é quando nós usamos determinada coisa, ela tem que voltar para o mesmo lugar. Isso chama organização, isso chama administração. Isso é saber administrar, saber otimizar o seu tempo, entendeu? Agora, lá em casa, nós temos antigamente, a gente tinha uma tapuerzinha que a gente colocava os nossos remédios. Agora, nós temos uma pastinha também, dia por dia, manhã, de tarde, de noite. Temos nós. E é tão... Gente, antes eu ficava lá procurando a caixa. Vou pegar. Agora não. Chega de manhã, meio-dia, tudo! Uma vez por semana a gente arruma. E tudo organizado. E olha, a gente percebe como que parece que facilita a vida da gente. Então, tudo. Na igreja, a mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa. Na célula, a mesma coisa. No apoio, é a mesma coisa. Perdão. Apesar de Moisés estar atolado no serviço, e não ter tempo nem para a família, o povo estava sem atendimento. Isso que é. Muitas vezes nós temos visto governos, secretários de saúde, que ficam alardeando na televisão, eu faço isso, faço aquilo outro. Chega na hora de mostrar o serviço, não tem nada, entendeu? Então, precisamos resolver os problemas urgentes. Outra coisa, nunca deixe um problema para ser resolvido depois. Em frente. Por exemplo, você tem uma pessoa na célula que está fazendo algumas coisas erradas e está, entendeu, envolvendo outras pessoas. Vou deixar para o fulano, não, vou passar mais. Não, chega, chama na hora e resolve. Depois que você resolveu, tem que ser assim. Você tem que enfrentar o problema, resolver o problema. Você tem que ver uma solução para aquele problema. E, com certeza, lá, né, devido à morosidade, lentidão, ineficiência do serviço, foi adiado muitos problemas. E, com isso, quando a gente adia os problemas, são coisas que vão se acumulando, e não dá certo. Então, resultado de uma má administração. Saúde pública está um caos. As igrejas, muitas vezes, estão um caos também. Não é por causa da pandemia, não. Essa foto eu peguei antes. Sobrecarga. As pessoas, quando elas estão sobrecarregadas, elas surtam, elas ficam deprimidas. E aqui, lá no versículo 18, quando Jétro falou para Moisés, né, que ele ia desfalecer, de tão cansado que ele ia ficar. Aqui, irmãos que acabam indo para outras igrejas, ou até mesmo se desviando, porque nunca foram chamados para servir. Coloque todos na sua administração, na sua célula, na sua equipe.
Até aquela pessoa que você acha que ela não vai dar certo, de repente ela vai dar mais certo do que aquelas que você tinha certeza. A gente tem que descobrir os talentos das pessoas. A gente tem que incentivar as pessoas a serem talentosas. Muitas vezes tem um talento escondido dentro da pessoa. As pessoas são criativas, mas elas não têm oportunidade de colocar aquilo para fora. E falta de aconselhamento, e apesar de tudo isso, o líder não tem tempo para descansar. Está estressado, sua família não sabe o que é ter um pai, um esposo ou uma mãe. Quando a pessoa fica estressada, ocupada com muitas coisas e não faz aquilo que deveria ser, em primeiro lugar, melhor. A obra de Deus, as células, novos líderes são gerados. O corpo de Cristo não cresce. Não cresce quando nós queremos ser Maomé, centralizar as coisas. Esse aí é o líder, o livro que eu falei. E aqui, os problemas se amontoam até explodirem em murmurações, contendas e divisões. Geralmente, quando os problemas não são resolvidos, o que acontece? Quando os problemas não são resolvidos, as pessoas ficam descontentes, elas murmuram, elas reclamam, elas questionam, até mudam de igreja. Ah, não dá mais para ir lá, porque não sei o quê. Então, tente resolver os problemas. Traga as pessoas para perto de você. Entendeu? Acolha as pessoas. O processo de mudança bíblica. Eu morri para a fofoca. Ofereço minha língua, não para a fofoca, mas para Deus. Agora só vivo e só falo como o Senhor. Não sou escravo de fofoca. Isso daqui é muito importante, hein, numa célula. Porque quando tem fofoca numa célula, pelo amor de Deus, isso aqui vai ficar para a próxima semana. Ok? Quais serão os resultados? Então, a aula de hoje foi essa. Na próxima semana nós vamos continuar. E traga mais um.